Atos, capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Jesus, ele havia prometido que o Consolador viria, e ele veio quando todos estavam reunidos num só lugar. Então é importante estarmos reunidos. Nesse momento, muitos não podem estar conosco fisicamente, mas pedimos que você que está assistindo online esteja conosco em espírito. E nós estamos aqui para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para buscar a sua presença, para receber dEle, né? Para dar glórias a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Ó Senhor, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, porque queremos nos achegar a Ti, Senhor, com o coração limpo, Senhor, e adorar o Senhor, Pai, adorar a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Jesus, Te louvamos. Nós vamos cantar uma música nova que diz desse momento, né? Tudo está preparado aqui. O Jô veio antes, montou todo o equipamento. A minha mãe e o seu Luiz arrumaram as cadeiras. Mas nós estamos aqui e nós temos que estar com o coração preparado. Um coração rendido, um coração preparado para receber o Senhor. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora só
maior alegria, Jesus. Eu quero estar nos teus pés. Aleluia. Tu és santo, tu és digno, digno de toda a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou,
Senhor, nós abençoamos, Senhor, a vida do Isaac, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor o use, Pai, para trazer, Senhor, a palavra que está no Teu coração, Senhor Jesus. Enche ele, Senhor, com a Tua presença, Senhor, e que tudo aquilo que ele disser aqui hoje, Senhor, nós possamos receber com o coração, Senhor, preparado, Senhor, com uma terra preparada, Senhor, para que dê frutos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, abençoa Isaac, guarda a sua vida, Senhor, livra ele de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiramente, estou de boné, vou tirar o boné, porque minha mãe não gosta. Se você estiver me assistindo, um beijo, mãe. Crianças, primeira lição da noite, obedeçam seus pais. Tá? A Bíblia diz que aquele que obedece e honra o pai, sua vida será longa sobre a terra. Amém? Então nós, como filhos de Deus, nós queremos obedecer o que a palavra diz, correto? Essa é uma meditação rápida aqui, tá? Algo que fica batendo muito forte no meu coração nesses dias, onde a gente não sabe muito bem para onde ir, onde a gente não enxerga com... Obrigado, Ana Luísa. Nesses dias onde a gente não sabe muito tudo o que está acontecendo, a gente fica perdido, é muita informação vinda de todos os lados. A gente tem que tomar cuidado para não falar uma coisa com muita certeza, né? Às vezes a gente tem a tendência de falar, não, vamos para esse lado, ou vamos para aquele lado. Essa situação X é isso aqui, e a situação Y é aquilo lá, e a gente tem a tendência humana de saber de tudo. Mas a verdade é que a única pessoa que sabe de tudo é o Senhor. E nós precisamos ouvir de Deus aquilo que Ele sabe. Não adianta a gente querer começar a construir soluções, construir caminhos para o ser humano, construir caminhos para a igreja, sem ouvir Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Tem aquela música que fala, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Esqueci essa parte. Desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. O que essa música está falando? Que Jesus é o nosso bom pastor, certo? E que para nós conhecermos o poder de Deus, nós precisamos ser amigos de Deus. Eu quero trabalhar um pouquinho com a gente nesse sentido essa noite. Para saber aquilo que o Senhor está falando. Para caminhar no caminho de Deus, nós precisamos andar próximos de Deus. A última vez que eu estive aqui, eu falei para os irmãos que apenas essa reunião que nós fazemos aqui, ela não era suficiente para a gente viver a vida com Jesus, certo? E eu quero ir mais a fundo nessa noite. Eu acho que o perigo da nossa geração, como eu disse na última vez, é nós acharmos que estamos dentro, mas às vezes nós não estamos tão dentro. E a abordagem aqui nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos, para caminhar no nosso dia a dia, ouvir diretamente do Senhor. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de saber para onde estamos indo. Falar, não, eu sei para onde eu estou indo. Mas às vezes o Senhor Jesus
o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele está querendo levar o povo dele para um lado. E em muitos momentos nós queremos ir para outro lado, porque não estamos ouvindo Deus. Nós estamos vivendo dos nossos históricos, nós estamos vivendo da nossa intelectualidade, nós estamos vivendo, andando e vivendo a partir daquilo que somos, mas nós não ouvimos a direção que Deus está apontando. O diabo quer calar a voz de Deus nesse tempo que estamos vivendo. O diabo quer bagunçar a igreja com fake news, com informações desencontradas, com coisas que envolvem o nosso coração e às vezes nós nem percebemos, economia, política, cultura. E o diabo joga tudo isso para dentro das vidas humanas. E o risco nós abraçamos todas essas coisas, que muitas delas não são erradas, mas nós nos envolvemos demais com coisas que não são de Deus e nós deixamos de ouvir o conselho do Senhor, a voz de Deus. E a voz de Deus, ela precisa ser ouvida individualmente, eu já disse isso algumas vezes, e ela precisa ser ouvida coletivamente. Nós precisamos aqui, este grupo, começar a ter tempos onde nós vamos ouvir o Senhor coletivamente. Onde um irmão escuta uma palavra de Deus e essa palavra é confirmada por outro irmão, para que nós possamos juntos discernir aquilo que o Senhor quer para nós aqui. Amém? Você acredita nisso? É necessário ser amigo de Deus, não é? É necessário nesse tempo ser amigo de Jesus. O Salmos capítulo 24, no versículo 3, tem uma pergunta. Salmos 24, capítulo 3. Não, Salmos capítulo 24, versículo 3. A pergunta do salmista aqui é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E ele dá a resposta, uma pergunta que a resposta já vem embaixo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O problema do texto bíblico é que é muito conteúdo, né? Graças a Deus a Bíblia tem muito conteúdo, e nós passamos às vezes por alguns textos muito rapidamente e nós não percebemos a ênfase que está sendo dada em certos versículos. Esse versículo número 3 aqui é uma pergunta muito poderosa e também perigosa. Quem subirá no monte do Senhor? O próprio Senhor inspira o salmista a perguntar: quem subirá no monte do Senhor? Nós subiremos ao monte do Senhor, amém? Nós podemos declarar isso profeticamente, mas é uma pergunta perigosa. Não é qualquer pessoa que sobe no monte do Senhor. Não basta você falar: não, eu sou evangélico, eu ia na igreja e eu vou subir no monte. Não vai não. Só vai subir no monte do Senhor aquele que tiver, versículo 4, que for limpo de mãos, puro de coração. Ou seja, aquele que estiver andando plenamente nos caminhos de Jesus. Amém? Você concorda com isso? Em 2010, eu fui em Campinas numa reunião, e nessa reunião estava um irmão que chama Rodolfo Abrantes. Muitos de vocês devem conhecer esse irmão. Rodolfo Abrantes, ele era o líder, fundador de uma banda que chamava Raimundos, né? Eles foram muito famosos nos anos 90, alguns dizem que foi a última expressão grande do rock brasileiro. Então, assim, eles eram bons, e as letras dos Raimundos só falavam besteira, né? Era uma pior que a outra. A música mais famosa deles é aquela Mulher de Fases, né? Então, é bem conhecido. E Rodolfo Abrantes teve um encontro com Jesus que, assim, foi... A gente pode comparar ao que Paulo teve, porque Rodolfo Abrantes foi totalmente quebrantado pelo Senhor Jesus, e no ano de 2001 ele abandona essa vida, começa a andar nos caminhos do Senhor, e hoje ele é um pregador aí que abençoa o Brasil, fez muitas músicas bacanas, né, cristãs. Então ele teve a vida transformada. E nesse ano de 2010 eu estava em Campinas uma noite, acho que era abril mais ou menos, e ele foi ministrar. Era um lugar, a Bola de Neve lá em Campinas, um lugar todo escuro, era uma noite quente. E aí ele começou a cantar esse trechinho, né? Ele canta assim,
Quem subirá no monte do Senhor? Daí fica batendo. Quem subirá no monte do Senhor? Quem tiver mãos limpas, quem for puro de coração, quem subirá no monte do Senhor? Não é uma música, mas ele às vezes ministra esse versículo. E, irmãos, não é por nada, mas desceu um peso naquele lugar. Desceu uma manifestação da presença de Deus naquele salão que estava lotado. E naquele dia eu falei, nossa, o Senhor se preocupa muito com essa questão. Quem subirá no meu monte? Eu fui muito impactado naquela noite. Tem alguns momentos da nossa vida, você deve ter essas histórias também, que você marca, você guarda. Nossa, naquele dia aconteceu tal coisa, eu estava fazendo isso, aconteceu. Esse foi um dos dias que eu marquei. A presença de Deus desceu ali, foi uma noite muito abençoada de louvor e ministração. Mas o que eu quero enfatizar assim, nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. O desafio do ano de 2021 e dos anos que estão por vir é que nós construamos, é que nós mudemos a igreja, a forma de viver da igreja que estava sendo vivida até agora. Nós precisamos melhorar para que numa próxima crise, vai vir outra crise, viu, irmãos? A gente teve uma crise agora, começo de 2020, coronavírus, haverão outras crises. E o nosso desafio, nós os irmãos que vivemos essa crise do coronavírus, o nosso desafio é preparar a igreja através do poder de Deus para que na próxima crise nós não soframos nós não passemos o que nós passamos nessa crise do coronavírus. O que aconteceu? Uma coisa que me assustou foi assim, a gente não tinha uma palavra unificada. Eu não sei se vocês perceberam isso. A crise começou, fomos impactados lá em março de 2020, e quando os irmãos reuniam para buscar um conselho, para dar uma diretriz para a igreja, a gente não conseguia encontrar consenso. Para ser sincero, até agora nós não encontramos esse consenso. O que o Senhor está falando? Nós não conseguimos ouvir. E eu não estou falando só de nós aqui, irmãos. Eu estou falando da igreja nacional, da igreja no mundo inteiro. Um pastor levanta e fala uma coisa. Um profeta levanta e fala outra. Um apóstolo fala outra. E no meio disso tudo, a igreja não teve uma direção de Deus para atravessar esse momento de coronavírus. É culpa de Deus? Não é culpa de Deus, porque Deus está falando. O Senhor, Ele não fica perdido nos seus planos. Deus não fica inquieto, Ele não fica inseguro. O problema é nosso, que não paramos para ouvir Deus juntos. Não aquietamos o nosso coração, ou não estávamos andando tão próximo de Jesus, a ponto de falar, vários irmãos levantarem ao mesmo tempo e falarem, olha, esse coronavírus... Vou dar só um pequeno exemplo. Você lança a pergunta, o coronavírus veio do diabo ou veio de Deus? Essa foi a primeira pergunta que apareceu lá em março de 2020. Gente, estava muito dividido. Uns falavam que era do diabo, outros falavam que era de Deus e não sei o quê. Então, assim, já mostra que nós estamos desconectados do que Deus está pensando. Você concorda com isso? Porque Deus não está perdido. Ele sabe o que ele está fazendo. E nós fomos desafiados nesse período a ouvir a voz de Deus, encontrar a voz de Deus, e nós não encontramos, a igreja ficou toda bagunçada. Então, assim, o Senhor é misericordioso, porque Ele manda essas provações, tipo a pandemia, para que quando a coisa ficar pior, nós estejamos preparados. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso, colocar o nosso joelho no chão, pedir perdão a Deus e juntos começarmos a ouvir dEle aquilo que Ele tem para nós. E é uma coisa que não é fácil, ela é complexa. A Bíblia pergunta, quem vai subir no monte do Senhor? O conselho de Deus está lá, está nas zonas celestiais. Ela não está aqui na terra. Se eu continuar vivendo normalmente como qualquer homem vive, eu não vou encontrar o conselho de Deus, porque o conselho de Deus está nas grandes alturas onde o Senhor habita. Então eu tenho que começar a viver nesse ambiente. A igreja coletiva, a igreja grande, feita de vários irmãos, tem que começar a viver nesse ambiente para que nós possamos ouvir
a voz de Deus. Vamos olhar um exemplo prático aqui. Os irmãos podem abrir o livro de Atos, capítulo 13. A Ana Lúcia começou hoje o louvor lendo um trecho de Atos, né? Muito oportuno para a gente. São 12 versículos, a gente vai tentar passar por eles rapidinho. Atos capítulo 13, versículo 1 diz: na igreja em Antioquia, ou seja, aqui ele está definindo bem uma igreja, não era qualquer igreja, tinha um grupinho lá, é como se ele falasse, ó, na igreja de Indaiatuba, lá na igreja Peniel, então tem uma igreja em específico aqui. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Então ele está dando uma turminha aqui. Enquanto cultuavam o Senhor, em outra versão que eu prefiro, diz que enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, orarem e lhes impuserem as mãos, e deixaram que partisse. Oraram, né? Depois de jejuar, oraram, colocaram as mãos sobre eles e deixaram que partissem. Versículo 4. Assim, enviados pelo Espírito Santo, é interessante essa frase, porque quem acabou de enviar eles foram os irmãos lá, mas aqui fala que foi o Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Vocês entenderam a história, então, né? Separaram Barnabé e Saulo, chamado Paulo também, Barnabé e Paulo. Enviaram eles para pregar o evangelho. Eles estavam pregando o evangelho e apareceu um mago que começou a falar mentiras e atrapalhar o trabalho do Senhor que Barnabé e Paulo estavam fazendo. O nosso problema, e quando eu falo nosso, gente, eu estou sempre dentro, tá? O nosso problema é que às vezes a gente quer viver o final dessa história. Qual que é o final da história aqui? Eles identificaram o inimigo do Senhor, identificaram a obra de Satanás e imediatamente foram contra. Foram contra a obra do inimigo que estava tentando destruir a palavra de Deus na vida do procônsul. E às vezes a gente quer viver o finalzinho, que é o momento mais assim, o clímax, o momento mais poderoso da história. Geralmente a gente quer viver essa parte. Então, por exemplo, tem alguém doente, nós nos reunimos para orar e nós oramos para que Deus cure aquela pessoa, não é? Então, às vezes a gente levanta os motivos de oração e isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque os nossos momentos de oração viram momentos apenas de, geralmente, orar por situações. Mas nós temos que começar a obedecer processos.
Eu não sei se você vai me entender aqui, mas nesse trecho aqui, nesse comecinho de Atos capítulo 13, tem um processo na vida da igreja. Tem uma ordem de coisas que aconteceram na vida da igreja, para que no momento oportuno, Paulo e Barnabé tivessem autoridade e poder de Deus para enfrentar o inimigo. Como que foi esse processo? Começa aqui, versículo 1. Havia a igreja de Antioquia com profetas e mestres. E aqui dá o nome das pessoas. Então, primeiro, a gente tem que viver dentro da igreja. Primeiro ponto é esse. Nós precisamos estar em comunhão. Não adianta você falar que vive o espetacular de Deus. Na pandemia eu vi muito isso. Uma coisa assim, o cara chega para mim e fala: e aí, você está bem? Não, estou ótimo. A pessoa está vivendo sozinha, isolada, né? Daí você pergunta: e aí, você está bem? Não, estou ótimo. Ó, Jesus está fazendo uma obra na minha vida. E o cara está sozinho. Gente, eu não acredito nisso. Para você viver o poder de Deus, para você viver de acordo com o que Jesus quer de cada um dos irmãos, você precisa estar congregando, tá? E vamos lembrar, congregar não é apenas participar dessa reunião, é participar da vida da igreja. Então aí tem um processo. Primeiro, você tem que estar dentro da igreja, você tem que estar congregando. Segunda parte do processo. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, é preciso que a igreja ministre diante do Senhor. É necessário que a igreja jejue. Nós precisamos restabelecer essas práticas que são simples, mas são práticas da cultura de Deus. Ministrar diante de Deus juntos, com louvores, com orações. A gente vai orar, a gente não ora apenas: Senhor, cura fulano. A gente ora como os salmistas oravam: Senhor, nós somos quebrados, mas o Senhor é poderoso. Deus, nós te adoramos nessa noite. Senhor, o Senhor é grandioso. Nós elevamos a nossa alma, o nosso espírito para ministrar diante de Deus. Nós precisamos ter relacionamentos com Jesus. Precisamos ser amigos de Jesus. Tudo isso está nesse versículo 2. Enquanto cultuavam e ministravam ao Senhor e jejuavam. Então, primeira prática: viver dentro da igreja, versículo 1. Segunda prática: ministrar diante do Senhor e jejuar. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Paulo para a obra para a qual os tenho chamado. Terceiro ponto: você direciona a igreja para alguma parte da igreja para determinada tarefa, para determinado serviço. Porque o Espírito Santo está falando àqueles que estão ministrando a Deus e jejuando. Ele não vai falar comigo, ele não vai falar com você se a gente não viver essa vida. Você pode falar: isso é religiosidade. Não, não é religiosidade. Isso aqui são práticas da cultura de Deus para mim e para você. Nós precisamos jejuar, nós precisamos ministrar diante de Deus individualmente. Você precisa ter o seu tempo diário diante de Deus. Crianças, vocês também, isso não é coisa de adulto, tá? Toda criança, todo jovem, todo adolescente, todo idoso, todo adulto, todo homem, toda mulher, todos nós precisamos ter o nosso tempo diário diante de Deus. Só isso vai fazer com que nós possamos ouvir Deus. Amém? Então aqui tem um processo: ministrar diante de Deus e jejuar. Dessa forma, o Espírito Santo vai comunicar coletivamente àquele determinado grupo o que deve ser feito. Não vai mais ter ciúme, não vai ter inveja, não vão ser levantados problemas, porque às vezes a gente toma alguns caminhos na igreja, infelizmente, porque pode ser que alguns estejam conectados a Deus e outros não. Então a gente toma uma decisão na igreja. Aí sempre tem um outro lado que fala: mas não sei o que, isso, babá, não sei. E assim a gente fica bagunçado. Por quê? Não estamos todos conectados no mesmo espírito. Quando todos nós estamos ouvindo Deus, as decisões são unânimes. Todos entendem o que deve ser feito. Não tem fofoca, não tem dúvida, não tem ciúme, não tem inveja. Porque o Espírito Santo está comunicando a todos aquilo que precisa ser feito. Nós queremos viver isso, amém?
E eu quero muito viver isso. Então tem um processo: viver dentro da igreja, orar, ministrar diante de Deus, jejuar, e a partir disso o Espírito Santo fala e entrega poder para aquelas pessoas que são comissionadas para alguns trabalhos. E uma coisa que nesse texto mexeu muito comigo é o seguinte: hoje em dia o pessoal inventou aquela expressão em inglês, fake news, né? Então, todo mundo sabe mais ou menos o que é uma fake news, que é uma notícia que não é verdadeira ou uma mentira. Então, você pode ser de qualquer espectro político. Todos eles usam a expressão fake news para atacar o outro. Ah, fake news, isso é fake news, fake news. E o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quem que é o pai da fake news? O diabo, né? E ele adora quando um país ou quando a igreja está cheia de fake news. Coisas que não são verdades dentro da igreja. Pessoas bagunçando o corpo de Cristo, né? Eu falo a nível nacional, a nível global. Muitos se levantam porque são usados pelo inimigo para tumultuar a vida da igreja, tumultuar o corpo de Cristo. E no mundo que nós vivemos hoje, onde todos nós temos um smartphone na mão, as notícias chegam muito rápido. Você rapidamente fica sabendo o que está acontecendo. Essa semana aí vocês viram, aconteceu toda aquela situação no Afeganistão lá. Na segunda-feira eu estava conversando com o Paulinho, né? E aí a gente já estava lá debatendo sobre o que tinha acontecido no Afeganistão e dando a nossa ideia, a nossa conclusão. Por quê? A notícia chega instantaneamente. E isso pode bagunçar muito o corpo de Cristo quando nós não estamos realmente vinculados a Jesus. Quando nós não estamos tendo aquela amizade verdadeira com Jesus, a gente rapidamente é bagunçado pelas notícias que chegam. E sabe o que vai mudar isso, irmãos? Processos. Esses processos de Deus não vão deixar que o povo dele fique bagunçado. Por quê? Nesse capítulo 13 de Atos, você viu o que aconteceu aqui. Se levantou ali onde acontecia o trabalho do Senhor. O nosso campo aqui é em Indaiatuba, correto? O campo deles lá era... eles estavam em Chipre, né? Estavam na ilha de Chipre. E o campo deles era lá. E levantou um mentiroso ali no meio. Levantou um mago que estava desviando aquele irmão que estava começando a crer em Jesus do caminho. Então, o que tinha aqui? Fake news. Tinha um instrumento de Satanás ali no meio que estava fazendo fake news. Então, Paulo e Barnabé pregavam a verdade do reino de Deus, o mentiroso ia lá e bagunçava tudo o que Paulo e Barnabé estavam fazendo. E o que acabou com esse problema? Versículo 9. Todavia, Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, fixando os olhos no mentiroso, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, ou seja, cheio de toda fake news e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Você percebe aqui o nível de autoridade? Você percebe aqui o nível de ação que tinha Paulo? Ele não estava pensando, ele não ficou na dúvida, ele foi lá e encarou o inimigo de frente, falou: filho do diabo, para! Acabou, não vai mais ter. Você não vai atrapalhar o trabalho de Deus. Por quê? Paulo estava dentro de um processo. Estava vinculado a uma igreja. Estava ali, naquela igreja haviam pastores, mestres. Ele estava diante de um corpo de irmãos que trabalhavam junto com Jesus. Paulo estava vinculado nessa igreja. Aqueles irmãos buscaram o Senhor em oração, ministração diante de Deus e jejum. Terceiro, ouviram unanimemente
que Paulo e Barnabé precisavam ser enviados. Oraram, colocaram as mãos sobre eles e enviaram esses homens. E quando chegou o momento, Paulo tinha toda a autoridade de Deus para encarar o inimigo. Essas coisas não estão escritas à toa. Elas estão escritas desse jeito porque é um modelo para a igreja, né? Muitos falam, nós precisamos viver como a igreja em Atos. Eu concordo com isso, tá? Tudo que está aqui, que a igreja de Atos viveu, eu quero muito viver. Mas a palavra diz que nos últimos dias, o corpo de Cristo será muito mais poderoso do que foram os irmãos em Atos. E eu creio muito nisso. Eu acho que a nossa geração, daqui a alguns anos, você está percebendo, a maldade do mundo está aumentando. E Deus não vai deixar o povo dele desamparado. Nos últimos dias nós seremos mais poderosos. Só que para que esse poder esteja em nós, nós também precisamos obedecer esses processos. Precisamos estar vinculados no meio dos pastores, profetas, mestres. Precisamos orar, precisamos jejuar, buscar a Deus juntos e impor a mão uns sobre os outros quando Jesus nos encaminhar, né? Já tem um mandato que é universal para todos nós, de que é ide e pregar o evangelho. Mas para esse versículo funcionar, pregar o evangelho, eu também tenho que obedecer esses fundamentos. Eu preciso estar vinculado aos irmãos, preciso ministrar diante de Deus, preciso orar e jejuar, e dessa forma, quando eu ministrar a palavra de Deus, não vai ter diabo que resista. As pessoas vão começar a ouvir, porque você está dentro de um processo do poder de Deus. Na pandemia, a gente viu muitas cenas desse tipo, né? Você passava no Santa Inês ali, de carro, e geralmente tinha um grupo de irmãos lá orando. Eu vi isso várias vezes. Várias igrejas, né, ministrando ali, aí você vai lá, todo mundo lá, pum, orando. E assim, não me entendam mal, é tudo válido, tá? Nós mesmos fizemos isso, enquanto o nosso irmão Vanderlei estava lá, a gente, todo dia à noite lá, ministrando diante de Deus, orando e clamando para que Deus curasse o nosso irmão. Mas assim, em outros textos da palavra, você não vê ninguém orando por cura, você vê a pessoa ordenando a cura. Seja curado, levanta e anda. É assim que funciona. Por quê? O poder de Deus, ele trabalha dentro de um processo, tá? Então, uma vez fui orar com os irmãos lá na frente uma outra turma aí, lá no AOC. Eu nunca guardo o nome do hospital. E aí, né, a gente orava lá, né, Senhor, cura todo mundo que está aí dentro, liberta todo mundo que está aí na UTI, traz eles para fora, Senhor. E amém, Deus ouve, Deus não desperdiça nenhuma oração, irmãos, né? Isso aí serve para aumentar a sua fé. Mas assim, se nós estivéssemos vivendo dentro do processo de Deus, e aí eu não falo só o nosso grupinho aqui não, estou falando da igreja do país, tá? Estou falando o povo de Deus a um nível global. Se nós estivéssemos vivendo dentro do processo de ouvir Deus, muito jejum, muita oração e muita comunhão dentro do corpo de Cristo, eu creio, particularmente eu creio, que as pessoas sairiam lá de dentro sim. Eu creio que essas coisas vão acontecer. A gente já viu muitos vídeos e histórias sobre avivamentos que ocorreram em outros lugares, quando a igreja estava realmente vivendo em oração, buscando o Senhor junto. Tem um aí que me impressionou muito, que foi aquele... A gente passou aqui no salão, né, Roberto? Transformação, né, aquele documentário. Tinha um país aqui da América Latina, Colômbia? Colômbia. E a igreja daquele lugar lá estava passando por inúmeros problemas por causa do tráfico de drogas e toda a situação da nação. Mas quando oraram juntos, começaram a buscar Deus, a cidade começou a mudar. Por quê? Começaram a obedecer o processo de ouvir o Espírito Santo, né? Nós precisamos voltar para essas coisas. Jejum individual e jejum coletivo. Você vai ver aqui no versículo que a palavra diz, jejuavam. Então, assim, sabe quando alguém marca um jejum? A gente está fazendo isso muito pouco, mas por Deus nós vamos voltar a fazer mais.
Mas nós vamos começar a marcar datas de novo, irmãos. Ó, sábado, dia tal, nós vamos começar a jejuar, vamos ter esse tempo de jejum. No próximo mês, setembro agora, nós teremos 2 datas, né? O Roberto vai depois ver melhor aí. Mas nós vamos ter 2 sábados aqui no mês de setembro, onde nós vamos orar de manhãzinha, 6:30 da manhã. Não só orar, mas vamos ministrar ao Senhor com música, juntos, para começar a praticar esse exercício de ouvir a Ele, em coletivo. Você pode ouvir Ele dentro da sua casa, eu não tenho dúvida disso. Mas Deus gosta demais quando tem um grupo de irmãos que começa a praticar essas coisas juntos e Ele começa a falar. Vocês creem nisso? Tem um processo de Deus para que o poder dele seja liberado. E para as próximas crises que virão, nós precisamos já estar andando dentro disso. Nós não podemos chegar mais na próxima crise e falar, nossa, e agora? E agora? Agora ferrou, né? Uma vez estava na África do Sul lá e aí um cara da igreja chegou lá e falou, viu gente, deu um problema aí com a logística, e aí não vai dar para levar todo mundo para o aeroporto. E o nosso voo lá era 5 da manhã, a gente estava contando que os irmãos iam levar a gente para o aeroporto lá, e o cara chegou e falou, viu, deu um problema aí, não vai dar para levar vocês para o aeroporto. Aí tem aquele irmão Masao Sugihara, né, muitos de vocês conhecem, né, um japonês, ministro de adoração, né? Aí ele estava no grupo lá, ele falou, agora ferrou, hein? Tava um silêncio, né? Tipo, a gente ficou lá assustado com a notícia, ele estava no fundo e falou, agora ferrou! Então, assim, a gente não pode chegar na próxima crise, no próximo momento difícil da igreja, da história da humanidade, sem saber o que Deus está falando. A palavra diz que Deus comunica primeiro aos profetas, ao seu povo. E na pandemia não foi o que aconteceu, a gente ficou sabendo pela televisão, a gente foi pego de surpresa pelas notícias, né? Cada um começou a falar uma coisa, e a gente se perdeu um pouco nisso, infelizmente, houve muita farpa, muito embate entre irmãos, isso foi uma coisa horrível, infelizmente, porque nós não estávamos ouvindo a Deus juntos, amém? A música diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos colocar isso diante dele? Senhor Jesus, nós, com muita humildade, Deus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor, Deus. Pai, nós precisamos começar a ouvir o Senhor. Nós precisamos começar a entender a Tua voz coletivamente, Senhor. Faz isso nesse grupo aqui, Jesus. Pai, faz isso nas nossas vidas, dos irmãos que estão em casa, Deus. Nós precisamos começar a ouvir o Senhor, Deus. Não está bom do jeito que está, Senhor. Nós ficamos perdidos, às vezes nós brigamos, às vezes nós envergonhamos o Teu nome, Deus. Mas nós nos arrependemos nessa noite, Pai. E nós queremos começar a ouvir o Senhor, obedecer os Teus processos, Senhor. Ajuda o Teu corpo a viver aquilo que o Senhor já determinou, Senhor. Nos ajuda a viver em comunhão. Nos ajuda a viver no meio da congregação. Nos ajuda, Pai, a orar. Nos ajuda a jejuar, Senhor. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus. Pai, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está falando, Deus. E o Senhor pode ajudar cada um de nós aqui a viver esses processos, para juntos, Pai, ouvirmos a Sua voz coletivamente, Deus. Em nome de Jesus, derrama a Tua bênção sobre nós, abençoa cada um dos irmãos das casas, Pai, aqueles que não estão aqui, derrama poder para que os irmãos sejam curados nas suas enfermidades, nas suas dificuldades. Nós proclamamos isso nessa noite, Senhor. Pai, traz cura, redenção, aquilo que cada um está precisando nos lares, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por estarmos juntos aqui, obrigado pelo Teu povo, Jesus, e abençoa, Pai, não só a nossa igreja aqui, mas toda a igreja do Brasil e o nosso país como um todo, Deus. Derrama o Teu poder sobre a nação brasileira, Pai. Tira aqueles que querem atrapalhar os Teus planos neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe,
nos encha do seu poder durante essa semana. Amém? Até próximo sábado, irmãos.